Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre o primeiro grande conflito que aconteceu na história, que ocorreu de 1914 até mais ou menos 1918. É chamado Primeira Guerra Mundial porque foi o primeiro grande conflito da história, onde todos os países, não só europeu, mas do mundo inteiro, se envolveu na guerra. Então, veja só. A Primeira Guerra Mundial, de uma forma geral, foram vários motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Lembra quando na aula passada eu falei um pouco sobre o imperialismo da África e da Ásia e que quando países como a Inglaterra e a França eles iniciaram um processo de divisão territorial do continente africano, não só africano, mas asiático, devido à a revolução industrial que estava acontecendo. Então havia pouco mercado para eles escoar seus produtos. Então produziu-se muito, não tinha a quem vender. Então o que é que acontece? Eles iniciam um processo de divisão do continente africano e asiático. Essa divisão fez com que muitos países se sentissem prejudicados, principalmente a Alemanha. Então, a hostilidade gerada pelos próprios países europeus levou ao contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, essa Primeira Guerra Mundial que ocorreu basicamente no fim do século XIX e início do século XX. Alguns fatores contribuíram, já falei anteriormente, para a Primeira Guerra Mundial. Vejamos alguns. Primeiro, a disputa imperialista, onde ocorreu a concorrência dos países europeus, industrializados por metais consumidores e por fornecedores de matérias-primas. A partilha da África e da Ásia, como já falado anteriormente, confirmava essa disputa posse-diária pelos países europeus na política do neocolonialismo. Como eu expliquei na aula anterior sobre a partilha da África e da Ásia, o neocolonialismo ele foi um processo econômico, uma divisão, na verdade, uma dominação de um país sobre outro ocorrido no século XIX, entre o século XIX e o século XX. Então, no neocolonialismo surgiu a chamada Revolução Industrial, que fez com que muitos países começassem a disputar território. Então, essa disputa imperialista, chamada neocolonialista, que acontece no século XIX, também será um fator gerador da Primeira Guerra Mundial, somado aos Estados Unidos e Japão, que também desenvolvia suas indústrias químicas, elétricas e automobilísticas. Então, esses três fatores eles foram primordiais para que acontecesse uma hostilidade entre os países europeus, levando estes à Primeira Guerra Mundial, que, como eu falei, é chamada de Primeira Guerra Mundial porque envolveu todos os países europeus e mundial de uma forma geral. De uma forma geral, a Rússia tinha interesse no mercado europeu. Para isso, pretendia dominar Constantinopla, que era a capital do Império Otomano. Estava ocorrendo também a unificação da Itália e da Alemanha em 1870, basicamente no século XIX, que fez surgir duas novas potências. A Alemanha tomava, além de potência comercial, também uma potência, se tornava, além de uma potência militar, comercial, também uma potência militar. O território da Alsácia-Lorena, região que divisa entre a França e a Alemanha, rica em minério e carvão, que após a unificação da Alemanha ficou sob seu controle. Então, isso foi um dos fatores, na verdade, os processos que estavam acontecendo dentro da Europa no século XIX, que estava influenciando cada vez mais a disputa territorial entre países, a concorrência, a hostilidade. Então, de todos esses fatores, esses fatores, na verdade, vão ser primordiais para que aconteça a chamada Primeira Guerra Mundial. São, na verdade, o fator, o contexto histórico que leva os países à Primeira Guerra Mundial. Somando a isso tudo, vão ter as ideias ufanistas, como os três movimentos que vão surgir no final do século XIX para o início do século XX, que acirra ainda mais esse conflito entre os países, como o pangermanismo, que é a ideia de unir todos os povos de origem germânica sob a liderança da Alemanha.
o pan-eslavismo, que é a ideia de unir todos os povos de origem eslava sob a liderança da Rússia, e o revanchismo francês, que fazia basicamente parte dos ideais nacionalistas da França, com o intuito de reaver as regiões anexadas pela Alemanha. Então, esses foram os três movimentos, também conhecidos como ideias ufanistas, ou seja, fanáticas, que vão levar, na verdade, contribuir ainda mais para o início da Primeira Guerra Mundial. Temos também, que vai acontecer nesse período, a paz armada, com o clima de insegurança entre os países europeus. Eles iniciaram uma corrida armamentista. As potências europeias se uniram através de acordos econômicos, político e militar. E um outro fator também gerador disso vai ser a aliança entre os países. Vão se formar durante a Primeira Guerra Mundial duas alianças. A Tríplice Aliança, formada em 1888, que compunha a Alemanha, a Áustria e a Itália. E a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Então, os países começaram a se unir militar, econômico e politicamente para iniciar um conflito em busca de anexar seus territórios. Aqui nós temos um mapa que mostra justamente esse processo de alianças, né, formada, onde cada um vai indicar digamos assim, a união entre os países, como a França, juntamente com o Império Russo e assim por diante. Então, em 1914, a partir de todos esses conflitos que vão acontecer, vão ocorrer todos esses movimentos com pan-germanismo, pan-eslavismo, a hostilidade entre os países vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter a eclosão do conflito. O estopim do conflito foi em 28 de junho de 1914, com o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, durante uma visita a Sarajevo, que é a capital da Bósnia. A Bósnia, composta por sérvios, busca, junto com a Herzegovina, a independência do Império Austro-Húngaro. O governo austro-húngaro responsabilizou um estudante sérvio pela autoria do atentado, declarando guerra à Sérvia. Esta era apoiada pela Rússia. Então, nós vamos começar a ver aí o surgimento da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, como vocês viram, com a morte do herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando, né, sendo considerado como estopim da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os países já haviam se hostilizando. Precisava de apenas uma faísca para que os países explodisse de fato, né? Explodisse uma Primeira Guerra Mundial. Então, esse foi o estopim, na verdade, para que acontecesse o que já havia sido previsto, né? E aí, desse atentado, nós vamos ter, de fato, a eclosão do primeiro conflito mundial. Então, começaram-se as mobilizações, né? Formando os países, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, desculpe. Esse conflito colocou fim no período conhecido como Belle Época, anos felizes e afortunados do século XX. Basicamente, nós vamos ter aí um período, que é a Belle Época, um período de grande prosperidade. E no final desse período nós vamos ter a eclosão de um conflito, pondo fim a ele. Outros países, a partir de então, também entraram na guerra, que foi o Império Otomano, a Bulgária, ao lado da Tríplice Aliança, a Romênia, a Grécia e o Japão, ao lado da Tríplice Entente. Então, as principais características da Primeira Guerra Mundial foi que ela foi dividida, primeiro, em guerra de movimentos, que é a rápida investida do exército, por exemplo, a Batalha de Marne, em 1914, vencida pelos franceses contra os alemães, e a guerra de trincheiras, que era valetas profundas ligadas por túneis e que se unia de abrigo e proteção para soldados. Aqui nós temos um exemplo, né, das guerras de trincheira, na verdade, onde se formavam valas entre esses países. Aliás, formavam valas para que pudesse combater o inimigo. Nós temos aí, na Primeira Guerra Mundial, inúmeros combates sangrentos, né? Milhares de soldados morriam nos combates ou de frio e fome. Submarinos alemães interceptavam navios de abastecimento, alimentos da Grã-Bretanha. O avião inventado há poucos anos, passou a ser usado como uma poderosa máquina de guerra. Gases letais eram
lançados sobre os campos de batalha pelos militares alemães. Então, insatisfações contra a guerra em vários países. A Rússia, somando a fome, a pobreza, a explosão, a miséria da maioria da população, eclodiu a Revolução Socialista de fevereiro de 1917, levando, inclusive, a Rússia à saída da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se beneficiavam com o comércio de matérias-primas e alimentos. Inclusive, só bom lembrar que foi graças à Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos se tornou uma das maiores nações do mundo. Entraram efetivamente na guerra, temendo o não apaziguamento das dúvidas com a Tríplice Entente e os desentendimentos com a Alemanha dos navios torpeados. Então, os Estados Unidos, além disso tudo, já no meados da Primeira Guerra Mundial, ele entra ao lado da Tríplice Entente. E vai ser justamente essa entrada dos Estados Unidos na guerra que vai promover a vitória da Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Então, a partir da entrada dos Estados Unidos no conflito, ao longo de um ano, pesadas derrotas foram infligidas à Tríplice Aliança, culminando com a rendição da Áustria e posteriormente da Alemanha em 1918, pondo fim, no caso, à Primeira Guerra Mundial. Por isso mesmo que se diz que basicamente foi a entrada dos Estados Unidos que fez com que a Alemanha, a Tríplice Entente vencesse. Com o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofreu pesados impostos por meio do Tratado de Versalhes. Então, o que foi que a Alemanha incluía? A perda de uma parte de seu território para um número de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, uma restrição ao tamanho do exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. Na Alemanha, o tratado causou choque e humilhação na população, que contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933 e a ascensão do nazismo. É a partir do final da Primeira Guerra Mundial, pessoal, que nós vamos ter a ascensão dos regimes totalitários, ou seja, os regimes nazi-fascistas. Novos países surgiram na Europa e foi criada a Liga das Nações, que era uma organização internacional cujo papel seria de assegurar a paz. Aqui nós temos o mapa pós Primeira Guerra Mundial, que todo mundo sabe, após uma guerra, geralmente acontece a mudança nos mapas, né? O processo da divisão territorial, porque alguns países perdem, outros países ganham. Então, nós temos basicamente a amostra dos países europeus pós Primeira Guerra Mundial. Então, aconteceu muitas modificações. A Alemanha, juntamente com outros países, se sentiram prejudicados e isso fez com que começassem os movimentos de regimes, né, regimes ditatoriais, como nazismo, fascismo, e a ascensão desses regimes, com a entrada, por exemplo, de Adolf Hitler, Mussolini, eles vão começar a planejar um novo confronto mundial. E mais ou menos em 1939, nós vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial, que foi gerada justamente pela questão da insatisfação da Alemanha e dos países que perderam a Primeira Guerra Mundial. Vocês viram que a Primeira Guerra Mundial aconteceu também por insatisfação da Alemanha e de outros países com a divisão territorial. No final da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, essa Segunda Guerra foi gerada justamente por conta também da insatisfação da Alemanha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o contexto da Primeira Guerra Mundial, como surgiu, quais foram os países envolvidos. Qualquer dúvida, vocês podem ler no livro didático, que lá vai estar falando bem mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima aula.